trazer aqui uma ideia para você. Muitas vezes na vida a gente acha legal quando a gente aparenta ser mais experiente do que realmente é, ou quando a gente aparenta ser mais maduro do que realmente é. Quem nunca ouviu um pai ou uma mãe falando sobre o seu filho ou sua filha? Nossa, ele tem 5 anos, mas ele já tem uma maturidade, uma cabeça de 12 e acha isso legal. Deixa eu te falar, isso não é legal. Isso não é legal. O verdadeiro crescimento na vida, ele deve respeitar as etapas da vida. Entendeu? Vamos lá. Uma criança tem que viver a fase de criança. Ela tem que ser criança. Ela tem que construir a sua vida, se formar sendo criança. Ela não tem que carregar fardos que ela não está pronta para carregar. Imagina quantos pais, talvez você tenha vivido essa experiência como filho, como pai. Quantos pais não colocam um fardo em cima de um filho, sei lá, de 12 anos, que um adulto deveria ter. Fala pro garoto ou pra garota sobre as contas da casa, sobre as dificuldades e responsabilidades. Ah, mas eu estou ensinando ele a ser responsável. Não. Você está jogando sobre ele uma responsabilidade, um fardo que ele não tem que carregar. Uma criança tem que ser criança. Criança tem que se preocupar em estudar, em brincar, viver as experiências da infância e não se preocupar com as contas que tem que pagar. Se preocupar que, meu Deus, eu tenho que economizar porque os meus pais têm que pagar a conta e eles estão sem dinheiro. Uma criança não tem que viver isso. Se você imaginar um bebê, quando está aprendendo a andar, ele começa a dar uns passos, de repente ele dá aquela titubeada e cai no chão. Cai sentado no chão e começa a chorar. Aí a gente olha, tipo, é birra, não sei o quê. Observa por essa ótica. Aquela experiência do neném se cair sentado no chão é a pior experiência que ele já viveu na vida dele. Já parou pra pensar nisso? Aquilo ali é a pior coisa que ele tá vivendo. Ele nunca teve uma experiência pior do que aquela. Aí depois você vê quando ele vira adolescente. Arruma um namoradinho, arruma uma namoradinha. Termina. Parece que o mundo vai acabar. Parece que... E a gente olha, não, que bobagem. Depois você vai arrumar outros namorados, outras namoradas. E é isso e tal. Não é grande coisa. Mas se você parar pra pensar, dentro do conjunto de experiências que aquele adolescente, pré-adolescente está vivendo, aquela é a pior experiência que ele já viveu naquela época. E por que é importante? Como a gente olha para trás e vê um bebê caindo e fala, que bobagem, ele caiu, tá aprendendo a andar, faz parte. Um adolescente que termina o namoro e acha o fim do mundo e fala, que bobagem, faz parte. Por que a gente acha isso? Porque nós fomos crescendo, adquirindo as experiências e as vivências, adquirindo experiências e vivências que nos tornaram capazes de enxergar o peso das responsabilidades, das dificuldades e das lutas na vida. Coisas que eles estão construindo. Então, não permita que eles pulem etapas. Não se permita pular etapas. Não fica se assoberbando, você, sei lá, com 20 anos. Isso acontece muito com meninas. A menina tem 20 anos, quer se comportar como se tivesse 30, 35. Quer posar de madura. Assim, cara, seja uma menina de 20 anos. Seja uma garota. Viva suas experiências. Aprenda com a sua vivência, com as suas experiências. Isso faz parte da vida. Isso é muito importante. Entendeu? Então, a nossa formação depende de viver cada etapa da nossa vida no seu devido tempo. Ter cada fardo no seu devido tempo. Porque às vezes aquele fardo é o que a gente consegue carregar. É o fardo que fomos criados. Nós viemos a existência para carregar o fardo devido para aquela época, não para uma outra época. Talvez muita miséria e muitos problemas de ansiedades e mentais de comportamento poderiam ser evitados se simplesmente as pessoas aprendessem a viver a etapa que lhes é devida. Viver na sua devida idade, viver os pesos, responsabilidades e dores da sua idade e não ficar trazendo coisas de lá da frente para cá para trás. E ainda mais ter o incentivo dos pais. Nossa, como é maduro, como é não sei o quê. Não, você não tem que chegar para uma criança e mostrar problemas de adulto para uma criança. Deixa a criança ser criança. Entendeu? Então talvez mais jovens adultos e adolescentes tivessem uma formação melhor se eles parassem de tentar ser adultos quando são crianças. Beleza? Você pensa que talvez quanta histeria, ou quanto desespero, quantas coisas assim, desse tipo de desespero mesmo seriam evitados se a gente aprendesse
que a vida, com o seu tempo, com as suas fases, trazem os seus desafios. Assim como eu falei da criança, do bebê que cai, do adolescente que termina o namoro. Cara, você termina a faculdade, não consegue emprego, ou você consegue emprego e você acha que as coisas estão se encaminhando na vida, e o desemprego acontece, você perde o emprego, ou você casa, o casamento acaba. São experiências que a vida traz, muitas delas não são desejáveis, algumas são evitáveis, mas a experiência é aprendizado, você viver cada etapa no seu devido tempo, no seu devido lugar. Algumas coisas você vai viver, outras você não vai viver. E é isso. Nosso desenvolvimento depende disso. Então, trazer problemas, esses que estão fora do seu tempo e fora da sua realidade, que você não deveria estar vivendo, é a maior fonte de pessoas, crianças, jovens, adultos se desenvolvendo com tanta ansiedade. A gente sempre está fora do nosso tempo. Sempre está preocupado com coisas que não deveríamos nos preocupar agora, coisas que deveriam ser uma preocupação para depois, coisas que não estamos prontos para pensar ou para nos preocupar, entendeu? Então, acho que isso sumariza a ideia. A vida não está resolvida. Você nasce, ela não está resolvida. Você vai vivendo, ela não está resolvida. O definitivo é no fim dela. Então, vamos vivendo, vamos desenvolvendo, vamos nos adaptando, vamos aprendendo. E é isso. Talvez lá perto do final da vida você fala, nossa, agora eu entendi o sentido das coisas, ou as coisas estão encaminhadas, resolvidas. Talvez não sei o que eu tenho que fazer daqui para frente. E até o não saber o que fazer para frente indica isso, que as coisas não estão totalmente resolvidas, definidas. E isso é a vida. A vida é um processo, é um contínuo. E quando você se vai, a vida continua. Entendeu? Então, isso ajude a gente a viver no hoje, viver o presente, as suas preocupações, os seus problemas, as suas vivências, as suas experiências. Isso nos ajuda a ter uma vida mais situada na realidade do presente, e isso nos traga menos ansiedade, menos sofrimento.